Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gabriel Jacu, sou professor de História aqui do Terra Concursos e nós vamos aqui ajudar vocês a passar na tão sonhada prova de bombeiros e da Polícia Militar, certo? Estaremos iniciando hoje o nosso curso de História do Brasil e vamos começar, obviamente, do começo, né? Como tudo começou, vamos falar aqui um pouquinho de Brasil Colônia. Só que antes disso, antes da gente falar de Brasil Colônia, eu queria introduzir um assunto, uma preliminar aqui em vocês, para que tudo fique bem claro, para que não tenha nenhuma dificuldade de entendimento, que é como a colonização começou, como que os europeus chegaram aqui, certo? E para isso, vamos falar um pouquinho aqui de grandes navegações, tá, meu povo? É o seguinte, galera, as grandes navegações que possibilitaram que os europeus chegassem aqui na América são um marco do início da Idade Moderna, certo? Isso é muito importante para a gente entender a mentalidade do que estava rolando na época. A gente está saindo de uma Idade Média, certo? A Idade Média acabou agora, tem pouquíssimo tempo que a Idade Média acabou. Então o pensamento, ele ainda está muito atrelado ao medievo, ainda está muito atrelado ao medieval, certo? Então as questões religiosas, os medos, o misticismo, toda aquela coisa, até clichê que a gente já tem do pensamento medieval, ele ainda vai estar presente aqui. Ainda temos um pensamento religioso muito forte, a igreja ainda tem muita influência na vida de todo mundo aqui e em tudo, nos estudos, na ciência, no comércio, em tudo, certo? Então, galera, é importante a gente não perder isso de vista, tá? Lembrem tudo que a gente vai falar aqui dessa mentalidade, certo? Enfim, galera, saindo ali da Idade Média, a gente está abandonando o feudalismo, certo? Tópico que vamos estudar aqui nas nossas aulas de História Geral, beleza? Mas que eu acredito que todos vocês devam lembrar aí das aulas de ensino fundamental, ensino médio, porque a gente fala de feudalismo aí a vida inteira, né? Na escola, no ensino regular. A gente está abandonando o feudalismo, que era aquele modo de produção mais, como vamos dizer, de subsistência. Era um modo de produção muito fechado ali, não tinha trocas comerciais muito expressivas, certo? O feudalismo era ali, aquela galera fechadinha no feudo, comendo o que plantou, certo? Quando muito tinha alguma troca de excedente, mas o comércio não era uma característica do feudalismo, ok? E isso começa a mudar aqui na Idade Moderna, com o mercantilismo. O mercantilismo é um modelo econômico, uma forma de se fazer aí economia que vem substituir o feudalismo, certo? Que vem após o feudalismo. E esse sim tem ligação direta com o comércio. Aqui a gente já tem comércio até intercontinental, né? Já temos aqui uma economia muito mais dinâmica, muito mais diversificada também, certo? Começam a surgir aí as cidades nesse meio tempo, né? Então, a sociedade aqui da Idade Moderna está passando por muitas mudanças, muito expressivas em relação aí ao que era na Idade Média, certo? E bom, meus queridos, uma característica importantíssima desse novo modelo que está surgindo é isso aqui, olha, o metalismo. O que é o metalismo? E atenção que isso aqui é importante, tá? O metalismo, galera, é simplesmente o desejo, a vontade que a burguesia, os governantes e todo mundo aí tinha de acumular metais preciosos, certo? O grande objetivo desse povo era acumular ouro e prata, beleza? Porque isso passou a ser sinônimo de riqueza, passou a ser sinônimo de poder, beleza? Na Idade Média, o sinônimo de riqueza, o sinônimo de poder era terra, era ter a posse de terra. Agora não mais. Agora a grande busca, a grande vontade de todo mundo é ter metais preciosos, beleza? E bom, galera, qual era a principal forma que essa galera tinha de acumular metais, né? Primeiro, obviamente, a exploração, né, de ouro e prata, que é uma coisa que eles buscavam, tá?
Mas outra forma era através do comércio, beleza? Principalmente o comércio aqui com a Ásia, principalmente ali com a região das Índias, ok? O famoso comércio de especiarias, tá? Só que aí nós tínhamos um pequeno problema para a galera que queria comercializar com a Índia. Se liguem aqui no mapa, presta atenção. Para você sair aqui, por exemplo, da Península Ibérica, aqui Portugal e Espanha, e até a Índia por terra, é uma distância absurda. Você vai percorrer um caminho imenso, você vai gastar muito, você não vai conseguir carregar tanta coisa de volta, né? Você vai ter que pagar um monte de imposto para um monte de gente que está aí no caminho, corre o risco de ser assaltado, né? De ser saqueado. Então, o caminho por terra era muito difícil. Não era impossível, né? Tivemos aí alguns viajantes, né? Marco Polo, que é muito famoso e tal, fez esse caminho, mas era muito difícil, certo? Então, meu povo, qual era a outra alternativa? Ir pelo mar, ok? Ir de navios, né? E carregar os navios e voltar com um lotado de especiaria até o teto para revender, beleza? Só que tínhamos um problema para isso. O mar Mediterrâneo, que é esse mar aqui que fica entre Europa, Ásia e África, o mar Mediterrâneo aqui, ele estava controlado, beleza? Aqui na Península Itálica, a galera da Europa que tinha que fazer algum comércio e parava aqui, tinha que pagar muito imposto. Tinha a galera aqui do norte da África também, tinha que pagar uma penca de imposto, né? Então, era muito custoso para muitos países da Europa esse comércio através do mar Mediterrâneo. Era a opção mais viável, é claro, mas era custoso, era trabalhoso, era caro, né? Então era necessário buscar novas rotas comerciais. Era necessário aqui sair do Mediterrâneo, não ficar preso aqui no Mediterrâneo e tentar achar uma alternativa. Tentar achar aí uma outra forma de se chegar no Oriente para conseguir comercializar as especiarias e conseguir o lucro proveniente disso, ok? E aí, meus queridos, que a coisa começa a ficar interessante e começa a envolver a gente. Então, galera, era necessário novas rotas comerciais, buscar novas rotas comerciais, porque pelo Mediterrâneo estava tenso, estava complicado, certo? Só que temos uma questão aqui. Lembra que eu falei lá no começo da mentalidade medieval? Lembra que eu falei lá no começo que aquele misticismo, aquela visão religiosa estava muito presente no imaginário popular da época, tá? Inclusive em navegadores, em reis, em todo mundo, né? Então, você buscar outras rotas aqui por mar aberto, fugindo do Mediterrâneo, era um motivo de muito medo para esses caras. Primeiro, era um trajeto muito perigoso, sim, porque você está indo para mar aberto e é complicado, né? Onda, é tempestade, é uma viagem longa, então tem todo um trabalho de logística que é para fazer. Muita gente ia e não voltava, os navios naufragavam, as pessoas morriam e nunca voltavam, então as pessoas ficavam imaginando, né? O que aconteceu? Fulano foi de navio e nunca mais voltou, né? Então o imaginário dessa galera rolava solto, tá? E aqui nós temos algumas imagens que explicitam isso. Aqui na tela grande ficou com a qualidade um pouquinho mais baixa, mas você tem aí no seu slide, você já viu as imagens, já viu tudo, né? Aqui, galera, essa imagem representa um medo muito comum da época. Muita gente acreditava, na época aí, que a Terra era plana, tá? E que, por causa da Terra ser plana, se você fosse por mar aberto, corria o risco de, quem sabe, você chegar na borda da Terra e cair. Olha só, isso era um medo real da galera, tá? Pode parecer absurdo pra gente hoje, se bem que até hoje tem gente que acredita aí na Terra plana, né? Mas enfim, pode parecer absurdo, mas vamos lembrar, né? Estamos saindo da Idade Média aqui, beleza? E além do medo de cair da borda da Terra plana, também tinham medo aí dos terríveis monstros marinhos. Aqui temos uma carta de navegação portuguesa. E além do medo de cair da Terra plana, tá? Tínhamos também o medo dos temidos monstros marinhos, tá, galera? Isso aqui é uma carta de navegação portuguesa, tá? E vocês veem aqui, olha, as caravelas e tal, e cercadas de monstros, cercados de criaturas monstruosas, né? Tinha esse medo, a galera tinha esse pensamento sim na época, ok?
Pode parecer absurdo, mas para o pensamento da época era um medo real, certo? Mas mesmo assim, mesmo com todos esses medos, com todos esses perigos, com todo esse imaginário muito louco da galera da época, um país conseguiu ser pioneiro, conseguiu destaque, tá, nas grandes navegações. Que país foi esse? Como vocês bem devem saber e devem suspeitar, foi Portugal, meus queridos. Portugal foi pioneiro aí nas navegações, certo? Mas como? Por quê? O que possibilitou que Portugal tivesse essa saída na frente? Vamos lá, galera, alguns fatores. Portugal, meu povo, teve uma formação precoce enquanto país. Enquanto a Europa estava ali ainda presa no feudalismo, isso aqui é antes da Idade Moderna, tá? Enquanto a Europa estava ali presa no feudalismo ainda, Portugal já estava unificado. Portugal, desde ali da época das Cruzadas, e aí é um outro assunto que eu não vou poder me alongar muito aqui, porque a gente tem que dar conta de Brasil colônia inteira, né? Mas desde ali das Cruzadas, que teve as guerras de reconquista, que Portugal, os portugueses conseguiram expulsar de Portugal os mouros, que eram povos ali muçulmanos que dominavam aquela região. E nas guerras de reconquista essa galera foi expulsa, né? E Portugal se formou ali como Estado. Ainda ficou faltando um pedação ali do sul, que ainda estava dominado por esse povo, né? Mas, posteriormente, Portugal conseguiu se unificar, tá? E Portugal virou um reino antes de todo mundo também, com a Revolução de Avis. E além da sua formação precoce, pessoal, Portugal conseguiu virar um reino antes de todo mundo. Sim, Portugal então virou um reino enquanto aí estavam ainda França, Inglaterra, a galera estava ali ainda num modelo feudal, brigando, teve Guerra dos 100 Anos ainda, uma treta danada rolando na Europa, e Portugal conseguiu se unificar aqui na Revolução de Avis, que não vou também entrar em tantos detalhes na nossa aula de Brasil, porque senão a gente vai perder muito tempo e a gente precisa de cobrir Brasil colônia inteira, né? Mas vocês precisam entender, o que nos diz respeito nessa aula aqui de Brasil colônia, é que essa revolução aqui foi a revolução que unificou Portugal em torno de um rei, beleza? Em 1385, tá? E essa revolução, essa família portuguesa que conseguiu assumir o poder, conseguiu derrotar um reino espanhol que estava brigando pelo controle de Portugal, ela foi muito apoiada pela burguesia. A burguesia comercial, ali principalmente de Lisboa, que era uma cidade portuária e comercial, então tinha contato aí com árabes e com os mercadores italianos e tal, então era uma cidade economicamente próspera. Essa burguesia patrocinou o rei, ajudou o rei a tomar o poder e a unificar Portugal. Em contrapartida, a realeza apoiou a expansão comercial. A realeza apoiou os grandes desejos da burguesia. E uma das principais coisas que a burguesia queria era conquistar novas terras, que vamos falar aí daqui a pouquinho, né? E chegar ali às Índias. Beleza, pessoal? Então, galera, tivemos aqui, retomando, uma unificação de Portugal bem cedo, tá? Portugal virou um reino bem cedo. Portugal tinha uma burguesia enriquecida que estava disposta a correr riscos, né? Era uma burguesia aventureira, estava disposta aí a desbravar os mares, a se embrenhar nessa loucura, né? E, além disso tudo, também tinha uma posição geográfica muito favorável. Vocês olhem aí na tela de vocês, vejam aí no mapa, vocês veem aqui onde fica Portugal, fica aqui na pontinha, né? E já é ali metade do caminho, né? Não tem que sair, por exemplo, aqui do meio da Europa e cruzar o Mediterrâneo inteiro. Não, já está ali na entrada, né? Então a gente tinha, retomando, uma posição geográfica favorável, nós tínhamos uma burguesia aventureira, nós tínhamos o apoio da realeza a essa burguesia, nós tínhamos um país unificado antes de todo mundo, beleza? E aí, galera, Portugal se lança ao mar, tá? E a primeira grande conquista portuguesa é a conquista de Ceuta. Ceuta é uma cidade que fica aqui no norte da África, aqui nesse chifrinho, estão vendo? Aqui nessa pontinha da África. E foi uma conquista muito importante para os portugueses, porque marca aí o grande início da expansão comercial deles, né? E, mais do que isso, se liga à posição geográfica aqui de Ceuta.
Se liga a posição geográfica ali de Portugal. Com isso, meus queridos, Portugal, ele consegue o controle do Estreito de Gibraltar, que é esse fluxozinho de água, tá vendo? Que separa aí a Europa da África. E você controlando o Estreito de Gibraltar, você controla a entrada e a saída do Mediterrâneo, né? Então, qualquer mercador que for passar por ali e tal tem que te pagar imposto. Então é uma grana que Portugal está levantando aí, beleza? Além disso, é um ponto estratégico para ir continuando a conquista de novos territórios aqui na costa africana, beleza? Então, galera, conquistamos aqui, Portugal conquistou aqui a cidade de Ceuta, conquistou o controle do Mediterrâneo, beleza? E com isso iniciou a sua expansão comercial, certo? Tivemos aqui posteriormente um outro ponto muito importante para que Portugal conseguisse ter êxito nas grandes navegações, que é a famosa Escola de Sagres, tá, galera? Que é uma escola aí que teria sido criada com o intuito de ensinar a arte da navegação. Ensinar como construir caravelas, ensinar como navegar aí por estrelas, ensinar a questão logística da viagem, né? Porque essas viagens não eram uma coisa de um fim de semana, né? Não é vou ali, vou voltar. Eram viagens longas, eram coisas que demoravam meses e meses e meses, né? Então tinha toda uma parte logística e isso era estudado aqui pela galera da Escola de Sagres. Um parênteses aqui importante. Por que eu falei teria? Se vocês observaram, eu falei teria, né? Não falei foi. Porque, galera, não se tem certeza da existência da Escola de Sagres enquanto instituição. Os estudos aconteceram, certo? Foi sim, tivemos estudos, tivemos um apoio da realeza aos estudos das grandes navegações, como fazer e tal. Mas um grande centro, uma escola, um grande centro universitário, que seja um prédio, né, unificado, para isso não se tem certeza se existiu. Alguns documentos recentes contestam a existência desse centro unificado. Mas de qualquer forma, os estudos aconteceram, beleza? E isso deu aí a Portugal um conhecimento, um know-how, né, de como fazer essas navegações. E aí pronto, meu irmão. Aí Portugal estava pronto para se lançar de vez aí ao mar e a conquista do continente africano inicialmente. E vocês estão falando, pô, mas o que isso tem a ver com o Brasil, professor? Você falou que a aula era de Brasil, colônia, até agora você falou de Mediterrâneo, falou de África. Calma que estamos chegando lá, tá? Calma, não tem spoiler não. Seguinte, galera, os portugueses pensaram o seguinte, não dá para a gente ir para a Índia através da terra, não dá para a gente ir para a Índia através do Mediterrâneo. O que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer o périplo africano. Certo? O que é isso? É o contorno aqui do continente africano, certo? Aqui, meus queridos, então, Portugal iria, obviamente, fazendo parada nas suas colônias que foram conquistadas, como, por exemplo, a Ilha da Madeira, em Portugal, depois tivemos aí Cabo Verde, enfim, diversas colônias que Portugal foi conseguindo aí ao longo da costa africana, né, e algumas ilhas também que serviam como ponto de apoio. E aí Portugal ia circulando o continente africano. Só que tínhamos um grande problema, meu povo. Essa partezinha daqui de baixo, olha, essa parte aqui de baixo se chamava Cabo das Tormentas, porque era uma região que tinha muita tempestade, que tinha ondas muito fortes, então muitos navios chegavam até aqui e naufragavam. Era muito difícil atravessar esse cabo, certo? Até que, em 1488, se liga que já estamos quase em 1500, né? Em 1488, um cara chamado Bartolomeu Dias é o primeiro a conseguir cruzar o Cabo da Boa Esperança, meus queridos. E aí, graças a esse feito de Bartolomeu Dias, a coroa portuguesa resolve renomear essa região como o Cabo da Boa Esperança, tá? E como ficou conhecido assim posteriormente. E aí pronto. O grande mistério, a grande dificuldade, né, já foi solucionada. Já tínhamos aqui diversos
pontos de apoio, diversos territórios que Portugal conquistou. Já sabemos como dobrar aqui o Cabo das Tormentas, né? Já vimos que é possível. Então estava mais tranquilo de ir para as Índias. Só que mesmo assim Bartolomeu não consegue ainda. Ele para aqui e depois volta. O primeiro cara a chegar nas Índias é um cara chamado Vasco da Gama, certo? Em 1498. Vasco da Gama, que vocês devem conhecer esse nome, porque atualmente é o nome do maior time de futebol do planeta, tá? Mas na época era um navegador, não é só um grande time de futebol, não. Era um navegador, foi um nome dado em homenagem a ele, entendeu? E aí, galera, esse cara ele é o primeiro a chegar às Índias, não o segundo. Importante, não é o segundo a chegar nas Índias, é o primeiro a chegar nas Índias, tá? E galera, uma diferença, uma coisa importante aqui que ele faz. Vocês veem, aqui não, que aqui é um mapa com as viagens de Vasco da Gama, né? Mas antigamente a galera fazia o périplo africano circulando a costa. E aqui, galera, Vasco da Gama, ele tem uma novidade importante, ele faz uma coisa diferente do que os outros estavam fazendo, do que Bartolomeu Dias fez. Antigamente a galera fazia as viagens aqui pela costa da África, circulando aqui a costa da África mesmo, e vendo de forma que o continente ficasse à vista o tempo inteiro, certo? Então ali o continente deveria ficar visível ali o tempo todo, para você não se perder, não ser levado por tempestade, não dar problema, né? Então a galera fazia aqui esse périplo africano coladinho com a costa africana. Vasco da Gama fez diferente. Para sair do Cabo das Tormentas, vocês veem aqui que ele abriu, ó, essa linhazinha verde é o caminho de ida dele. Você vê como é que ele abriu até quase chegar aqui, né? Ele quase bateu na costa brasileira, né? Ele então abre muito o caminho. E você me pergunta, e daí, né? E daí, galera, que esse tipo de coisa, esse tipo de experimento que foi feito, deu fortes indícios a Portugal de que havia alguma coisa para lá. A Espanha já tinha chegado aqui na América, vamos falar disso no nosso próximo slide, e Portugal ainda não. Beleza? E calma, vamos falar disso no próximo slide, não vou dar spoiler nesse aqui não. Vamos lá. Com isso, galera, o que importa aqui nesse slide é que Vasco da Gama chega às Índias e consegue esse comércio bem sucedido aqui, consegue chegar às Índias, faz essa rota bem sucedida e que facilitou bem o comércio para os portugueses, certo? A Espanha, por sua vez, que também queria novas rotas comerciais, tá? A Espanha não podia fazer o mesmo que Portugal. Por quê? A Espanha veio um pouquinho depois, a Espanha não tinha conquistado tantos territórios como Portugal conquistou aqui na costa da África, né? Então a Espanha não tinha como ir parando, tá? Então era muito mais complicado para a Espanha de fazer o périplo africano. Até que surge um cara, que vocês devem conhecer o nome, um cara chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tem a seguinte ideia. Galera, a Terra é redonda. Esse negócio de terra plana não existe, tá? Esse negócio de terra plana é um pensamento medieval, uma doideira. Já sabemos aqui, através de estudos, que a Terra é redonda. Importante parênteses. Não foi Colombo que descobriu que a Terra é redonda, ok? Já se sabia que a Terra era redonda desde a Idade Antiga, beleza? A galera lá da Grécia já estava ligada nisso há muito tempo. Inclusive, teve um matemático grego, depois pergunte aí o professor de matemática de vocês, professor de física também, um cara que conseguiu calcular o tamanho da Terra apenas olhando as sombras que faziam com o Sol, né? Por exemplo, eu olhava aqui um pau, meio-dia a sombra está aqui, 1 hora a sombra está ali, 2 horas a sombra está ali. E ele fez o cálculo do tamanho da Terra. E ele errou por uma distânciazinha assim, 100 quilômetros, sabe? Ele errou daqui a Cachoeiro, foi o pedaço que ele ignorou, né? Então, na Idade Antiga já se sabia disso há muito tempo. Porém, na Idade Média, que veio esse pensamento muito religioso, medieval muito forte, os escritos ali da Antiguidade ficaram um pouco perdidos. E retomam aí no renascimento cultural e renascimento científico também, beleza? Então já tinha uma galera aqui da ciência que já estava ligada que a Terra era redonda. Não foi Colombo que inventou isso não. Isso é importante, tá? Então Colombo era um cara que sabia que a Terra era redonda. Então ele pensou, cara, em vez da gente dar a volta na África,
que é um território grande e a gente não sabe exatamente como fazer, vamos dar a volta na Terra. Vamos sair aqui da Espanha, né? Deixa eu voltar aqui na imagem anterior. Vamos sair aqui da Espanha, em vez da gente fazer... Vamos sair aqui da Espanha, em vez da gente fazer o contorno da África, vamos dar a volta e sair do lado de cá. Olha só que beleza, né? E aí, meus queridos, ele faz isso, porém, tinha uma pedra no meio do caminho, né? Que na verdade não era uma pedra, acabou sendo tudo que a Espanha queria, né? Colombo, quando ele resolve fazer esse caminho, ele chega aqui na América, ali na América Central, no Caribe. Não se sabe exatamente em qual ilha ele chegou, pode ter sido ali na República Dominicana, no Haiti, pelos escritos, né? Chega aqui na América, chega ali na América Central inicialmente, beleza? E se liguem, em 1492, antes de Portugal, certo? Apesar de Portugal ter se lançado ao mar primeiro, beleza? E aí, galera, esse pessoal assina um tratado. Portugal e Espanha assinam a Bula Intercoetera, que é a segunda imagem aqui do slide. Se liga, a Bula Intercoetera é essa primeira linha aqui. E o que foi isso? Foi um acordo feito entre Espanha e Portugal para a divisão das novas terras descobertas. Então, olha, Portugal, você conquistou um monte de colônia aqui na costa africana, beleza, é seu. Daqui para cá é tudo seu. Agora, a gente que descobriu esse novo território, daqui para lá é tudo nosso. Beleza? Beleza. E foi assinado isso, tá? Com o tempo, galera, Portugal foi se tocando que isso talvez não fosse a melhor das ideias, né? Que talvez eles iam sair perdendo um pouquinho. E por quê? Lembra que eu falei que alguns navegadores, como por exemplo Vasco da Gama, abria o caminho? Quando eles abriam o caminho, vamos voltar aqui no slide anterior para vocês verem, eles passavam aqui bem perto. E quando eles passavam bem perto, eles viam indícios de que podia ter alguma coisa para lá. Mesmo muito longe do território espanhol, que era mais ou menos por aqui, né? Então eles viam aves voando, viam restos de vegetação e falavam, pô, como é que tem uma ave no meio do oceano? Não pode. Ela não veio da Europa, não veio da África, ela veio de algum lugar. Tem alguma coisa aqui, né? Então, pessoal, essas informações que foram trazidas pelas grandes navegações ao circular a África foram fundamentais para a elaboração do Tratado de Tordesilhas. Portugal chegou com uma nova proposta e falou, Espanha, você conquistou esse território? Beleza, tranquilo, é seu. Só que eu queria chegar a Bula Intercoetera um pouquinho para lá. Não vai afetar os seus domínios, tá? Mas a gente ganha um pouco mais de léguas marinhas. A Espanha falou, beleza, né? E chegaram. E foi assinado aqui em 1498 o Tratado de Tordesilhas. Por que é importante a gente falar dessa data, meu povo? Se liguem, 1498, 2 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. É importante a gente falar isso para acabar de vez com essa história de que, Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil por acaso. Ele estava indo para as Índias e se perdeu, sabe? Tava doidão de vinho, teve uma correnteza, ele veio parar lá em Porto Seguro. Não foi assim. Portugal já tinha ciência de que tinha alguma coisa para cá. Não sabia o que, não sabia o que tinha, não sabia o tamanho, não sabia se tinha comércio, se tinha ouro, se tinha prata, que era o grande objetivo, era o que eles queriam, era ouro, era prata. Não sabiam o que tinha, mas sabia que tinha alguma coisa para cá, certo? Então, Pedro Álvares Cabral, ele vem para achar o que é que tinha. Então, por isso que em muitos lugares, em alguns livros didáticos, vocês vão ver o pessoal falando em achamento do Brasil. Não é um descobrimento, é um achamento. Porque, olha, tem alguma coisa para lá, vai lá e acha. Vai lá ver onde é que tá. E foi isso que Cabral fez. Ele vem para achar o Brasil e é isso que ele faz. Beleza? E aí, galera, temos uma diferença importante e fundamental nesses dois processos de colonização. Qual era o grande objetivo disso tudo? Lembra que a gente falou lá no começo? O grande objetivo disso tudo era acumular metais preciosos. Lembram? Portugal, quando eles chegam aqui, eles não veem isso.
eles não veem nenhum indício de que aqui tem ouro, de que aqui tem prata, certo? Então, num primeiro momento, o Brasil fica meio que deixado de lado. Vamos falar sobre isso no próximo slide. A Espanha, por sua vez, não. A Espanha, já logo nas suas primeiras viagens, logo depois de Colombo e tal, que Américo Vespúcio vem para confirmar a existência das novas terras, daí o nome América, inclusive, é até uma sacanagem com Colombo, né? Porque foi ele que, entre aspas, descobriu o território e deram o nome em homenagem a outro, né? Mas eles já tinham visto alguns indícios aí de ouro e de prata, beleza? E eles já tinham visto aqui vários indícios de ouro e prata. E quando, em 1519, chega Hernán Cortés, que foi considerado, né, um grande conquistador espanhol, mas na verdade, para nós americanos, ele foi um cara que estraçalhou, que matou muita gente, um grande genocida para a América Espanhola, né? Mas ele chega ao México, e no México tinha um negocinho chamado Império Azteca, que não era um impériozinho, não era um povinho ali que tinha uma casinha ou outra. Era um império monstruoso, gigantesco, tá? E aí Cortés, galera, chega ao México em 1519, e no México tinha um negocinho chamado Império Azteca. Meus queridos, o Império Azteca era um império gigantesco. O império tinha milhares de habitantes, milhões de habitantes, para falar mais corretamente, né? No império todo. A capital tinha uma população maior do que Vitória hoje, por exemplo. Uma cidade em 1519 que tinha uma população maior que a capital do nosso estado em 2021, tá? Então era uma cidade imensa, era uma cidade gigantesca. Os europeus chegaram e ficaram loucos com aquilo. Uma cidade bem organizada, uma cidade limpa, e boa parte das cidades europeias eram mal planejadas, e não tinha saneamento básico, não tinha água, era um caos. Tanto que tivemos na Idade Média aí a peste negra, né, que veio por causa da sujeira das cidades, dos ratos que viviam ali, enfim. E eles chegaram aqui e viram aquela maravilha, né, aquela coisa esplendorosa. E os nativos, os astecas, eles tinham muito ouro e eles usavam ouro de forma ornamental. Não tinha valor comercial para os astecas que tinha para os europeus. Os europeus viam ouro como, olha, né? É a fórmula da riqueza. Para os astecas não era assim. Era um material valioso, porque pela sua beleza, né, e tal, e eles utilizavam em coisas santas, em coisas sacras, né, utilizavam em adornos e tal, em roupas de festa, essas coisas assim. E os espanhóis, quando viram isso, ficaram loucos. Como é que você chega numa cidade gigantesca, monstruosa, e que tem tanto ouro que os caras usam de enfeite, né, na cabeça deles, né? Os caras têm tanto ouro que eles usam para jogar fora, para se enfeitar. A cabeça europeia pensou isso. Então, galera, isso é uma grande diferença no processo de colonização, tá? Espanhol e português, no Brasil e na América Espanhola como um todo, beleza? Na América Espanhola, eles já acharam ouro de cara e, cara, aí o pau quebrou, foi um genocídio intenso, tá? E aí você me pergunta, professor, mas se o Império Azteca era tão grande, ainda tinha o Império Inca, que também era grande, né? Era a parte andina toda da América, como é que os espanhóis conquistaram, já que eles eram tão grandes assim? Então, temos alguns fatores que possibilitaram isso. Primeiro, vamos lá. Os espanhóis tinham armas de fogo, tá? Já tinham ali a pólvora, tinham armas de fogo que os nativos não tinham, certo? Os astecas não tinham. Por exemplo, cavalos, cavalaria. Não existia cavalo na América. Foi uma coisa que chegou nos navios europeus, tá? E é uma coisa que assusta. Imagina, você vê aquele bicho monstruoso gigante que corre pra caramba, aquela montanha de músculo. Era uma coisa que dava medo. E os nativos também, os astecas, num primeiro momento, acharam que os espanhóis eram deuses que estavam chegando. Porque imagina, você estava lá, eles estavam lá na vida deles normal, fazendo as coisas deles, e chega uma galera branca, com cabelo vermelho, né, montado em cavalos, que eles nunca tinham visto, a galera prateada, porque a galera vinha com armadura, né, e eles não sabiam o que era aquilo, né. Então vinha um pessoal prata montado nos bichos monstruoso e branco com cabelo de fogo, que eles descreviam assim. Então tinha essa visão mística também. Inicialmente acharam que os espanhóis eram deuses, tá?
E os espanhóis tiraram vantagem disso, bastante. E outros dois fatores determinantes, talvez os dois principais fatores ao lado aí da arma de fogo. A disseminação de doenças, principalmente a varíola, que os espanhóis trouxeram e se espalhou pelo continente americano de forma destruidora, né? Matou uma quantidade absurda de astecas, tá? E o sarampo também, que matou muita gente. Eles jogavam os corpos de pessoas que eram mortas com varíola nos rios para contaminar a água da galera que vai beber e assim. Enfim, uma doideira, né? E outra coisa que eles fizeram foi utilizar a aliança com os povos nativos locais, certo? Com os povos rivais dos astecas. Então tinham outros povos que tinham rivalidades históricas com os astecas e os espanhóis armavam e incitavam ali a treta e esses povos se destruíam e quem sobrasse depois os espanhóis vinham com tudo isso que a gente já falou e terminava de destruir. Então, cara, o Império Azteca e depois o Império Inca foram destruídos, né? O Azteca principalmente foi destroçado, muita gente morreu, muito ouro foi levado, né? E no Brasil, inicialmente, isso não acontece, beleza? Então é muito importante que vocês entendam o porquê dessa diferença desse processo de colonização. E agora vamos falar especificamente do caso do Brasil, beleza? Vamos falar do caso brasileiro, como é que foi, o que aconteceu.